Bom, Chico, mais uma vez Bolsonaro coloca em suspeição as urnas eletrônicas e fala sobre os eleitores ficarem na sessão depois de votar. Não entendo muito bem qual que é o objetivo, se é uma espécie de ameaça ou se é uma espécie de intimidação para os demais eleitores. O que te parece isso? É exatamente isso, Diego. O objetivo do Bolsonaro continua o mesmo: confundir o processo eleitoral, tornar o máximo possível confuso o processo eleitoral, que é completamente organizado, completamente confiável. As urnas eletrônicas têm toda a credibilidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas Bolsonaro, o seu ministro da Defesa, fizeram o possível para desacreditar as urnas eletrônicas, fizeram até uma, entre aspas, auditoria, na verdade, uma contagem de votos paralela que qualquer pessoa pode fazer, comparando o boletim de urna com o resultado final, e até agora não foram divulgadas essas conclusões das Forças Armadas. O TCU já divulgou, dizendo que foi tudo bem, o próprio TSE disse que foi tudo bem, e a informação que se tem, o Globo hoje, a colunista Bela Megali divulgou que as Forças Armadas chegaram à conclusão de que foi tudo bem, correu tudo como deveria no processo eleitoral brasileiro nesse primeiro turno. E isso deveria ser divulgado, mas, segundo o Globo, o próprio presidente Bolsonaro pediu para que não fosse divulgada essa conclusão. Ou seja, ele quer transformar o processo eleitoral brasileiro numa confusão, pelo jeito, temendo derrota, né? Se ele tivesse confiança na vitória, ele não estaria com essas bravatas e com essa nova ideia esdrúxula de chamar as pessoas para ficarem nas sessões eleitorais. Assim, é lamentável que o presidente da República jogue tanto contra a democracia e continue impune. Isso é o principal. Ele joga contra a democracia e continua impune. Tem ideias, vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, tem uma outra ideia esdrúxula e joga para uma nova ideia em público para tentar mais uma vez tornar o processo eleitoral brasileiro confuso. E aí a ideia de hoje é essa aí, de convocar os eleitores a permanecerem na zona eleitoral. Isso causaria realmente uma confusão desnecessária, intimidação certamente sobre as pessoas que ficam nas zonas eleitorais, e é completamente sem nenhum sentido isso. E o único sentido é que ele está prevendo uma derrota. Eu acho que ele está acreditando nas pesquisas, ao contrário do que ele diz, né? As pesquisas estão dando Lula na frente no segundo turno, e ele vai querer, se essa derrota nas urnas for confirmada, a gente nunca sabe, pode ser que ele vença, né? Mas se essa derrota nas urnas for confirmada, ele não vai aceitar o resultado e vai dizer que as urnas não são confiáveis. Assim, a fraude, a tentativa de fraude mais anunciada da história da humanidade. O presidente Bolsonaro anuncia há pelo menos 2 anos que vai tentar uma fraude eleitoral, vai tentar fazer uma argumentação à la Donald Trump, e não aceitar o resultado das urnas se ele for derrotado. Mas, no final das contas, se as urnas decidirem que o vencedor é Lula, ou se decidirem que o vencedor é Bolsonaro, o vencedor é que vai assumir, apesar de a gente pode ter alguns percalços, algumas confusões, alguns dissabores, até alguma violência, mas, no final das contas, quem vai assumir é quem as urnas disserem que foi o vencedor.